Bem-vindos todos à segunda semana do desafio 21 dias. Então, a sequência desse nosso desafio hoje, a minha ideia é apresentar para vocês que estão aqui participando, que vão ter essa oportunidade de fazer as cenas ao vivo, um pouco do que eu só fui descobrir no mercado de trabalho, fazendo filmes e séries, e um pouco do que os meus alunos encontram lá no meu curso, que a gente faz esse lugar de prática, de atuação, pensando no cinema. Tá? Então, hoje, a gente vai ter um exercício muito interessante, que foi, inclusive, uma dinâmica que eu vivi agora recentemente, no meu teste lá no Projac para a série Os Outros, que está em cartaz na Globoplay, passou recentemente na Globo, eu faço uma participação super pequena, mas o teste foi totalmente focado nessa dinâmica que a gente vai fazer hoje, para que vocês possam, enfim, entrar em cena ao vivo, praticar, tá? Mas, antes, eu quero saber de vocês o seguinte: vocês tiveram um dever de casa. Quem fez, como que foi, se não tiver feito, tudo bem, eu só quero entender quem fez e o que isso mostrou para vocês um pouco daquilo que a gente falou na última aula de fragilidade, da falta do silêncio, de respirar na cena, de apertar o play e sair correndo, às vezes a cena vai com a mesma emoção. Me fala um pouco sobre isso, como foi para vocês. Quem fez o exercício da semana passada? Fala, Eduardo, pode começar por você. Eu fiz. Eu acho que as pausas, né, o silêncio ali deu um tempo para também você relaxar um pouquinho mais, para você sentir um pouco mais a emoção do texto. Não dos textos, mas da cena, né? Para você trazer um pouco mais de naturalidade também para aquele momento. Então, acho que a pausa, aquele silêncio, me fez ter também um pouco mais de controle emocional sobre a situação, sobre o que eu estava falando. Então, consegui me conectar mais com a cena, sabe? Legal. Isso é muito massa, assim. Você que está vendo aí gravado, se você não assistiu a primeira aula, inclusive eu recomendo que você assista, tá aqui no YouTube, vai lá, assiste. Porque o que eu tentei mostrar com esse exercício? Que muitas vezes quando a gente está começando, e você que está vendo gravado, vocês que estão aqui ao vivo, a gente já entra em cena, aperta o play e vai até o final, que eu brinquei, né? Que parece que é a cena Fórmula 1, que a gente sai correndo com o texto, mas a gente não percebe que a gente está acelerado. Então, esse exercício que eu tentei que vocês praticassem é um exercício que eu faço muito com os meus alunos, que eu só aprendi fazendo cinema. E esse exercício, na verdade, é para dar uma referência para vocês de quando vocês têm que cumprir esse exercício do silêncio, vocês percebem um pouco isso que o Eduardo falou, que vocês não oferecem esse silêncio na cena. E quando você começa a se silenciar em cena, acalmar em cena, você acaba trazendo um pouco mais de coloridos diferentes, porque tem um ator ali jogando com a cena, e não com medo da cena, querendo que ela acabe rápido. Então, a ideia do exercício que vocês fizeram essa semana, quem praticou, era mostrar para vocês um pouco esse lugar que falta o silêncio como proposta para a cena. Quem mais, tá? Para a galera que chegou agora, o Carlos, Marcos Aurélio, eu estava perguntando aqui para a Michelle, para a Sabrina, para o Eduardo, se vocês fizeram aquele exercício, né, que a gente teve semana passada, e que, se vocês fizeram, como isso mostrou para vocês algumas coisas na cena que vocês não colocam. Fala mais, Sabrina, Michelle, que já estavam aí, vocês chegaram a fazer o exercício? Fala, Sabrina. Então, eu acho engraçado que, tipo assim, quando eu tava treinando, eu consegui fazer mais devagar. Eu acho que aqui a gente acaba fazendo mais rápido por causa do nervosismo também, que tem gente assistindo a gente, aí, tipo assim, a gente acaba acelerando, mas aí quando tá, tipo assim, só eu e eu no meu quarto, aí eu consigo já, tipo... Mas, ó, isso que você tá falando é muito legal, porque eu falo assim, que esse coletivo nosso, é a mesma coisa que eu falo para os meus alunos, é um lugar nosso de ator, que eu entendo isso que acontece, porque eu já vivi isso na prática de ator iniciante, quando comecei minha carreira lá, 23, 24 anos atrás. Por quê? Quando a gente está no lugar de ser observado, de teoricamente ter que acertar, mostrar uma cena boa, acontece exatamente isso que você falou. A gente se sente nervoso, a gente acha que o que a gente está fazendo não é bom, a gente está ao vivo aqui, vão ter pessoas apresentando a cena, então a gente acaba se comparando, fala, pô, ela fez muito bem, meu Deus, eu vou ser a próxima, não vou ser tão legal, então a gente fica nervoso. E por que eu estou falando isso? Porque isso, galera, vai acontecer com vocês 3, 4, 5 vezes pior quando você entrar num set do seu teste, quando tiver aquele set que te intimida. Por isso que eu vou sempre bater na tecla
que a única forma da gente ganhar da gente, tirar esses nervosismos, essas fragilidades, é fazer o que vocês estão fazendo aqui, praticando, que é o que eu faço com os meus alunos. Por exemplo, meus alunos toda semana têm exercícios como esse. Hoje, vocês vão ter um exercício ao vivo, de dinâmica, de set, de teste de cinema, que acontece comigo no mercado de trabalho. Então, aqui vocês vão ter a oportunidade de ficar nervoso, de errar. Então, quanto mais vocês aprenderem isso agora, praticar isso agora, vocês não vão errar o que eu errei no mercado de trabalho. Porque isso que a Sabrina falou, acontece. A gente em casa, eu brinco assim, que quando eu estou em casa, eu sou ótimo. Eu sozinho no meu quarto, nossa senhora, minha cena é a melhor de todas, eu sou incrível. Eu sou sozinho em casa, eu sou o melhor ator do país. Só que quando você entra no set, a vida não é essa alegria que a gente acha, não. Vem o nervosismo, vem um texto que a gente esquece, vem um monte de coisa. Normal. É algo da qual eu não... Uma vez eu estava conversando com o Matheus Nascergalli, na série que a gente fazia, e ele, numa conversa, ele falava assim, Dudu, é muito diferente o processo de cada ator. Enquanto você faz 2 projetos no ano, eu faço 10. Então, assim, é humanamente impossível você avançar o que eu avanço, porque a minha prática é muito maior, a gente falando do processo. Então, imagina só, você que está aí, né, que vai participar, o Eduardo, Michele, Sabrina, Carla e Marcos Aurélio, que está aqui comigo nessa segunda aula. Vocês vão ter um exercício hoje de prática, de algo que vocês não vivenciam. Se vocês fazem isso toda semana, em 7 meses, o processo de evolução de vocês é enorme. Agora, se vocês não fazem, quando aparecer um teste, provavelmente o que vocês vão errar hoje, vocês errariam no teste. Que é o que eu falo com os meus alunos. Quanto mais eles praticarem, mais fragilidades eles vão corrigir, para na hora do teste eles estarem ali mais preparados para aquela situação. Então é normal, tá, Sabrina? É nosso, é do nosso processo, e eu me vejo muito no lugar de vocês quando eu comecei. Eu também ficava nervoso, errava, e tudo faz parte. Quem mais fez o exercício e o que percebeu fazendo o exercício? Michele, Carlos, Marco, fala, Michele. Eu fiz, e de fato, como o Eduardo falou, eu percebi de fato uma naturalidade quando eu fiz pela segunda vez e tive que duplicar. Só que eu fiquei pensando que, pelo fato de eu ficar muito tempo em silêncio, talvez desse a entender que eu estivesse pensando ou tivesse esquecido o texto. E quando eu assisti, em alguns momentos eu percebi isso. Será que a pessoa que está assistindo, no caso eu assistindo, eu fiquei, será que ela esqueceu o texto? Mas em outros, poxa, tá mais interessante. De fato, tem essa troca. Dá para perceber uma pausa de uma coisa para outra. Ó, isso que você falou é muito legal. Por quê? Nesse exercício, eu estou forçando vocês a dilatar o tempo da cena, para vocês perceberem exatamente isso. Nossa, quando eu estou fazendo uma cena, eu não ofereço esse tempo que eu estou fazendo no exercício. Então, 2 coisas com isso. Numa cena normal, você não vai fazer a cena 100% dilatada igual a gente fez nesse exercício. É mais para você descobrir exatamente isso que você falou. Você disse assim, ó, nossa, teve uma hora que eu falei, caramba, que legal, realmente funciona. Então, ou seja, você está descobrindo uma coisa nesse exercício que você só descobriu porque eu te forcei a entrar em cena de uma forma diferente que você sempre ia. Então, quando a gente faz esse exercício, você descobre uma qualidade que você não colocava na cena e falava, caramba, se funcionou assim, eu vou pegar isso que eu descobri e vou implementar nas cenas que eu faço e oferecer isso agora como proposta. Então, na verdade, pode ser que você analisando esse exercício friamente, você fala, putz, mas se isso aqui fosse uma cena, quem está assistindo ficaria nessa dúvida, mas não será assim no resultado final valendo. A diferença é, eu agora descobri isso que a Michele falou, cada um descobriu alguma coisa. Então, eu, Michele, assistindo isso que eu acabei de ver, que foi muito bom, que foi legal, que eu descobri nesse exercício, eu tenho que oferecer na minha próxima proposta de cena. E muitas vezes a gente não oferece isso, porque quando a gente entra em cena, acontece aquilo que a Sabrina falou. A gente está achando que está tranquilo, mas vai para o nervosismo, vai para a insegurança, e esse exercício te mostra que você pode entrar em cena, se silenciar, no estado de prontidão, coloca aqui com muita segurança, que vai aparecer coloridos mais potentes. Por isso que é um exercício de prática. Para você descobrir isso, eu tive que forçar você a fazer um exercício que você não faz normalmente.
Então, assim, não tem como a gente evoluir em algo sem praticar. Então, só de você ter me falado isso, já foi ótimo para você. Porque você tem que pegar isso que você descobriu e tentar implementar e reproduzir nos seus exercícios, nas suas cenas seguintes. Claro que a gente está trabalhando um pilar aqui, né? Para quem está vendo gravado, inclusive, já falei, se você não viu a primeira aula, vai lá e assiste a primeira aula. É muito importante entender o seguinte, para que eu possa evoluir em algo, eu tenho que primeiro estar no processo de prática e entender o que eu estou fazendo que é frágil para eu poder corrigir. Então, muito legal, Michele, só de você falar isso eu já fiquei muito feliz, porque eu acho que te dá um pouco de um norte daquilo que a gente falou na aula passada, sabe? Muito legal. E hoje a gente vai ter um exercício massa, tá? Eu quero ver a Sabrina nervosa, eu quero ver a Carla arrependida, eu quero ver o Marcos Aurélio pensando, meu Deus do céu, por que eu não fui ver um filme na Netflix hoje? Estou aqui nessa aula ao vivo. Mas a ideia é isso, é que vocês pratiquem. Galera, não, eu já falei isso aqui, vou ser repetitivo. Lá no meu curso, tem 2 módulos que eu gosto, que é o seu Sete Sua Casa e o Fragilidades. Quanto mais vocês entrarem em cena, descobrindo fragilidades que vocês têm hoje, no início de carreira, a longo prazo, vocês vão entrar em cena com muito mais qualidade, porque vocês estão corrigindo agora. Então, por isso que eu faço muito questão de colocar vocês sempre em prática. Quem mais? Alguém quer falar alguma coisa? Carla, Marcos, para a gente partir para o nosso exercício hoje. Gente, eu não consegui fazer exercício essa semana, minha semana foi meio turbulada. Mas, assim, eu tenho a mesma dificuldade com a Sabrina. Quando eu tô aqui em casa, no meu quarto, eu consigo pausar, respirar, mas, assim, quando eu tô na frente do público, quando eu tô com muita gente ensaiando e tal, aí eu travo, eu como palavra, eu acelero para acabar rápido, tenho essas dificuldades. Até com vídeo também, né? Vamos supor, se eu tô fazendo um stories, eu tô aqui em casa, é super de boa, mas assim, se eu tô fazendo um stories em público onde tem muita gente, eu me enrolo todo, assim, sabe? Eu começo a gaguejar, eu começo, né? Tenho essa dificuldade, assim, de fazer stories Mas, em público também. É muito legal isso que você está falando, tá? E eu vou te responder com a mesma sinceridade que eu respondo para os meus alunos. Você me disse que tem esse problema. Claro que você teve a sua semana, você teve os seus compromissos, mas você teve um exercício para te ajudar nisso e você não praticou. Então, é exatamente o que eu falo. Se vocês não praticarem aquilo que vai ajudar vocês a corrigir a fragilidade que vocês têm, vocês vão sempre errar no mesmo lugar. Porque é uma coisa que eu bato muito na tecla. Não esperem aparecer um teste ou uma gravação que vocês queiram fazer e acreditar que neste momento da gravação vai brotar algo como que por milagre para corrigir as fragilidades que você já tem. Então, o que eu te recomendo? Se você já sabe que tem esse erro, a sua carreira tem que ser sua prioridade. Se você quer trabalhar com esse lugar. Eu estou te dando a oportunidade de fazer um exercício que eu só dou no meu curso pago. Assim que encerrar essa aula, cara, você vai gastar 10 minutos para fazer o exercício. Pega e faz. Vai te dar um norte de evolução para você começar a corrigir isso que você sabe. O que eu não posso é o seguinte, como ator, eu sei que eu tenho uma fragilidade. Passar mais um tempo com essa mesma fragilidade. Não. Coloca isso como prioridade. Por quê? Se aparecer um teste amanhã para você de um filme, você não pode, Marcos, errar isso que você já sabe que você está sentindo fragilidade. Então, assim, quanto mais cedo você atacar esse problema, mais rápido você vai evoluir. Então, assim, galera, eu sei que o fato de a gente estar numa semana corrida, nossas aulas estão domingo, é um evento gratuito, muitas vezes a gente acaba, amanhã eu faço, e quando a gente pisca, pum, passou. Então, Marcos, não fez essa semana? Pega esse exercício da semana passada e faz. Por quê? A gente vai ter um exercício hoje mais difícil. Então, daqui a pouco, soma com o da semana que vem, que vai ser mais difícil, e aí você perdeu uma oportunidade de começar a corrigir coisas, porque às vezes tem fragilidades que a gente só vai corrigir trabalhando, praticando e descobrindo na cena. Fechou? E tudo certo, é normal, tá? A ideia é essa mesmo, é você perceber que tem essa fragilidade e buscar um caminho de correção, mas eu só acredito nessa prática como um caminho de corrigir essas fragilidades que a gente só descobre fazendo a cena. E é o que a gente vai fazer hoje, tá? Então vamos lá, galera? Estão preparados? Bom, quem chegou atrasado aí, eu vou explicar rapidamente, até porque está gravado. Deixa eu só
contextualizar como é que vai ser o nosso exercício de hoje. Uma das maiores dificuldades que eu tive na minha carreira no início, era esse lugar de chegar ali na hora da cena, receber uma informação do diretor que ele gostaria de ter, e eu ter que entregar isso na hora ali, com qualidade na cena. Isso foi muito difícil no início de carreira, mas os processos de cinema, de preparação, de série, acabaram fazendo com que eu praticasse isso com mais frequência, e aí você vai ganhando casca, vai evoluindo. E agora, há uns 2 anos atrás, eu fiz teste por uma série chamada Os Outros, que é uma série da Globoplay, e que o teste foi exatamente o que eu vou fazer com vocês. Então, como é que foi meu teste? Eu cheguei lá no Projac, e a Luísa me colocou dentro do estúdio, e não tinha me dado texto, não tinha me dado nada, ela queria ver uma atitude minha do personagem, que ela visualizasse esse personagem na cena. Então ela me deu uma situação, o que tinha que acontecer nessa situação, e eu tinha que ali defender este personagem no momento presente. É exatamente o que a gente vai fazer hoje. Eu vou dar para vocês uma dinâmica de teste. Então, como é que vai funcionar? Eu vou falar para vocês a dinâmica do que tem que acontecer na cena, vou dar a ação, e vocês vão me apresentar aqui essa cena de primeiro. Diferente do que vocês fizeram na primeira semana, que vocês me trouxeram uma cena, eu dei feedback, a gente corrigiu algumas coisas, vocês ganharam um exercício para praticar. Essa semana não. Eu vou dar essa dinâmica e vocês vão me apresentar essa cena e a gente vai ver o resultado. Porque na semana que vem, que é a nossa última semana, vai ser mais difícil. Eu vou ler um texto para vocês aqui e vocês vão ter que ouvir, criar esse processo de entendimento e me entregar a cena também de primeiro, tá? Então a gente vai subir degraus de dificuldades. Hoje eu vou dar apenas uma situação de teste de cinema, tá? Preparados? Combinado? Simples assim. Quem quer começar? Essa é a parte que demora. Ah, Carla, não acredito. Que ótimo. Então, beleza. Ó, eu vou explicar a situação serve para todo mundo, mas, Carla, você que vai começar, vamos só relembrar aquele nosso códigozinho da semana passada. Eu sei que você está com o seu pé machucado, então tampe aqui a sua câmerazinha, tá? Na hora que eu te der a ação, você tira a sua mão e começa a cena. Para os demais, aquele nosso códigozinho segue valendo. Eu fico fora do meu estúdio, eu dou a ação, eu entro, apresento a minha cena. Quando eu terminar, eu saio de cena e dou o corte. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a situação da cena? Vocês vão na empresa do sogro de vocês. Vocês não têm uma relação boa, mas o seu sogro tem muito dinheiro e você vai pedir dinheiro emprestado para o seu sogro. Você precisa muito desse dinheiro. Então, qual vai ser o seu objetivo de cena? Conseguir dinheiro com o meu sogro. Ponto. O que vocês têm que pagar, o que vocês não têm que pagar, o porquê que vocês têm que pegar dinheiro, qual é a relação com o seu sogro. Eu quero que vocês organizem agora. Vamos pensar em atendimento de cena, objetivo, silêncio, personagem, escutativa, tudo isso agora, rapidamente. Organiza isso na cabeça. O teste de vocês é isso, tá? Vocês estão indo na empresa do sogro de vocês, vocês não têm uma boa relação com o sogro de vocês, você está indo pedir dinheiro emprestado porque ele tem muito dinheiro, ele é a única pessoa ali para te ajudar, então o seu objetivo é conseguir dinheiro com o seu sogro, tá? Então agora, Carla, concentra aí, coloca a mãozinha para você se preparar para o seu set, o tempo é seu, a cena é sua, desmuta o seu microfone, concentra, e quando você quiser, ação. Boa tarde. Marcos, eu digo a você que foi muito difícil eu vir até aqui. Eu sei que você, de certa forma, tem razão até por não querer me receber. Eu sei que eu fiquei ali uns 20 minutos implorando para vir aqui conversar com você, mas o assunto é um assunto muito pontual, sabe? Seu filho ele tá numa situação muito complicada. Eu tento ajudar ele de várias formas. Eu estou temendo pelas crianças também. O João Vitor parou até de ir para a escola.
por conta das discussões que ele vê entre eu e o seu filho, ele está indo por um caminho que não tem volta. Eu sei também que você sempre foi um pai muito ausente. E ele está devendo um dinheiro a umas pessoas que não dão perdão. Eu já gastei tudo que eu tinha. Eu estou numa situação bem complicada. Eu estou com os meus cartões estourados. Mas ele está devendo 100 mil reais a um homem por conta de muita besteira que ele fez. Eu acho que você sabe do vício do seu filho. E eu não tenho esse dinheiro para pagar. Desculpa até estar te falando isso assim, de forma tão direta, mas eu estou numa situação que eu não aguento mais. E quando isso começa a respingar nas crianças, a única pessoa que eu pensei em ajudar foi você. Então eu vim aqui te pedir. Não é para mim, não é por mim, mas é por nós. E eu estou precisando desse dinheiro, e muito. Se você não estiver acreditando em mim, que você pode não estar acreditando, porque eu sei que também que eu já dei motivos a você para isso, eu posso gravar algumas conversas e te mostrar. Eu mando para você no WhatsApp. Eu sei. Tudo bem. Não, tudo bem. Tá certo, mas eu não quero discutir. Não quero discutir. Eu só vim aqui mesmo para te pedir ajuda. Tá certo, se você não quer me ouvir, tudo bem. Mas ajuda seu filho. Eu não sei mais o que fazer com ele. E pode acontecer o pior também. Eu não sei o que fazer mais. Eu não tenho mais alternativa. Tá bom. Tudo bem. Tá certo, eu sei que você tem razão. Mas pensa com carinho. Eu te mando. Tá, eu te mando. Não, tudo bem. Não precisa estar me olhando nos olhos. Não precisa. Você tem suas razões, eu tenho as minhas. Tá certo. Mas, por favor, ajuda a gente. Por favor, ajuda a gente. A gente tá precisando. Eu sei que você pode ajudar. Cortou. Show de bola. Eu Muitas esqueci coisas. de Tudo tampar certo. e Não tem problema. O que eu tô querendo mostrar com essa cena? Eu vou começar. Desculpa. Não, tudo certo. O que eu quero começar a mostrar com essas cenas? Olha que engraçado. Diferente da semana passada, que foi uma cena que vocês trouxeram, nessa cena, a Carla, que não sabia nada, que eu dei ação e entrou em cena, que teve que se reorganizar em cena, ela deu respiro, ela se silenciou, ela começava num estado ali preenchida, tentando pensar o que ela ia falar, com calma. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês nesse exercício que começamos agora? Numa cena que você sequer, Carlos, estudou, só porque você pegou um entendimento, eu te forcei a entrar em cena, ela foi muito mais verdadeira do que a que você apresentou, porque nessa, diferente da outra que tinha um texto decorado, tinha uma atriz que apertou o play, saiu correndo, ria só porque tinha que rir no texto, aqui não, tinha uma atriz tentando dentro da cena preenchida com estado de prontidão, trazer o entendimento do que foi falado para ela no momento presente. Então, isso chega com muito mais potência para a gente. Claro, existem fragilidades que a gente tem que trabalhar no processo, que é o que eu sempre falo. Quando você propõe que o seu sogro está aqui conversando com você, eu tenho que entender que se eu falo para ele, eu paro. E eu escuto. Se eu escuto ele falou alguma coisa, eu volto reagindo. Então, quando eu estou aqui no meio e falo, não, claro, não, sim, você tem razão, e não dou espaço de escuta, esse sogro existe só na sua cabeça. E tudo certo, são outro processo.
Mas a primeira coisa que eu quero pontuar aqui, nesse exercício que você começou, é que você me deu muito mais verdade nesse falar o texto natural, com respiro, com tempo, com colorido, do que a cena que você me trouxe preparada. Essa é a diferença gritante quando eu estou em cena, decorado, com aquilo que eu ensaiei da minha casa, sem me relacionar verdadeiramente. Então, a ideia é, como é que eu pego isso que eu fiz de algo que eu não sabia, e tive que, no estado de prontidão, estar me organizando em cena, como que eu pego isso e coloco em um texto que eu estudei? Como que eu trago essa naturalidade naquilo que eu me preparei, naquilo que eu sei palavra por palavra, que eu estou com o texto teoricamente todo estudado, e quem assistir parece que foi feito de primeira. Por quê? Se eu chamasse qualquer pessoa para assistir a Carla fazendo, a pessoa não ia saber que a Carla não estudou esse texto, que a Carla não decorou, que ela pegou isso em 30 segundos e entrou em cena, porque tinha uma atriz viva ali contando a história. E esse é o que eu quero que vocês entendam, que o mais importante na cena, que é o que o diretor quer ver no seu teste, que é o que fizeram comigo nesse meu teste para a série Os Outros, é qual é a energia, a atitude que eu entrego, potente, verdadeira, que fará com que eu faça aquele não se tornar assim. Para isso eu preciso de prática, eu preciso viver situações como essa, para eu ir ganhando casca. Tinha hora que eu queria que a Carla só falasse com o sogro, eu só preciso de você. Foi difícil estar aqui. O seu filho está envolvido com coisas que... Entende, Carla? Eu não sei a sua história, eu só peguei um pouquinho do que você falou. Mas como eu trabalho isso, meus alunos trabalham, isso acontece no cinema, eu tenho que me preencher com todo esse processo para entregar a cena de primeiro. E foi muito legal. Então, estou só pontuando isso para ficar registrado, que existiu uma Carla semana passada e outra Carla hoje. E hoje você sequer estudou o texto. Você só criou o primeiro pilar de entendimento e foi para a cena. Então, isso foi muito legal. Vamos lá. Quem quer seguir? No final a gente bate um papo, todo mundo. Quero fazer uma rodadinha para todo mundo apresentar a cena. Quem quer fazer a cena agora? Quem quiser, lembra sempre de colocar a mãozinha aqui embaixo, porque aí eu chamo. A gente está gravando, depois eu dou uma editada aqui, não tem problema. Então, quem quer apresentar, bora lá. Dias, você quer fazer, Dias? Fechou. Então, bora lá. Então, você agora, mesma coisa, fica lá fora, naquele espaçozinho nosso, eu vou te dar o ação, você se prepara aí, fica lá fora do nosso estúdio, fica fora do quadrinho, eu vou te dar o ação, você entra e começa a cena, tá? Não é virar o telefone. O telefone fica parado, vamos lá, que já falamos isso semana passada. O telefone fica parado, é você que sai, você que entra. Tá? Beleza, pode ser sim. Então, concentra aí. Quando você quiser, ação. Poxa, Ivan, pelo amor de Deus, eu tô em casa, parado, não tenho nada para dar meus filhos, eu tô com fome, pelo amor de Deus, me presta um dinheiro aí, por favor, quando eu tiver eu te pago. Eu sou uma pessoa de correria, eu corro atrás, eu não fico parado, mas no momento eu não tô achando nada para fazer, entendeu? Me ajude aí, porque sabe que criança não é brincadeira, a criança não espera. Então eu quero que você me preste um dinheiro, entendeu? Que vai para minhas crianças, certo? Daquele jeito, me pede, pai, eu quero um salgadinho, pai, eu quero uma coisa, eu não tenho para dar, entendeu? Então eu fico emocionado. Então, pelo amor de Deus, me presta um dinheirinho aí para mim, para me ajudar, precisa de sufoco. Quando eu conseguir, eu te dou. Viu, seu irmão? Essa criança vai lhe abençoar, só vai lhe ajudar. Entendeu? Só para sair de sufoco que eu tô passando. Entendeu? E pagar umas dívidas aí também, que eu tô pagando umas dívidas aí. Também, eu tenho um filho também, maior, que anda na vida errada, tá entendendo? Já dou conselho a ele, para ele não fazer esse tipo de coisa, procurar ir para a igreja, uma coisa melhor para a vida dele, mas ele também só se aprofundando em coisas erradas. Entendeu, seu Ivan? Ô, senhor, me ajude aí, certo? Quando eu tiver o dinheiro, eu te pago. Eu sou uma pessoa, correria, eu corro atrás dos meus objetivos, mas no momento não estou achando nada para fazer. Nada para fazer, estou achando. Eu não posso chegar em casa. Beleza, cortou. Ó, vou cortar já. Beleza? Por que eu estou cortando? Porque, Dias, eu acho que o seu processo ainda é um pouco muito aquilo que a gente falou.
Por mais que você não tenha um texto decorado, que você tinha semana passada, você saiu correndo, parecia a Fórmula 1, esse lugar é a mesma coisa. Você começa a falar e você vai cuspindo o texto, cuspindo o texto, cuspindo o texto, cuspindo o texto, você não está nem se ouvindo, aí você repete a mesma coisa 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes. Por quê? Não se silencia. Não sei se você fez o exercício. Seu Ivan, me presta o dinheiro aí, seu Ivan. Eu não estou arrumando nada, sabe, na minha casa. Estou tentando emprego, não consigo. Ô, seu Ivan, eu preciso que o senhor, sei lá, me presta aí pelo menos... qualquer quantia vai me ajudar, sabe? Não tem nada para comer em casa. Eu preciso me relacionar com o que eu estou contando. Então, você tem que trabalhar o exercício que a gente falou semana passada. Porque você entra em cena, aperta o play e, pelo amor de Deus, vai cuspindo esse texto até o final. Então, assim, a primeira coisa que eu quero te corrigir, te dar de dica para te ajudar nesse desafio, é o que eu falei com o Marcos Aurélio, que não fez o exercício. Não sei se você fez. Você precisa fazer o exercício que a gente teve semana passada para te ajudar nesse lugar. Porque enquanto você tiver esse impulso de entrar em cena e ficar ali cuspindo o texto sem entender o que você está ouvindo, sem se escutar, você vai para esse processo automático que... Entende? Aí você falou assim, não, senhor, porque eu tenho um outro filho, sabe, adulto. Ele sabe, ele é teu sogro. Ele sabe que é teu filho. Você não está contando uma novidade para ele. Então, pensa nisso, tá? Porque aconteceu semana passada, aconteceu nessa. Trabalho e exercício que a gente fez semana passada, para te ajudar nisso, tá? No final, depois que todo mundo apresentar, a gente bate um papo com todo mundo sobre isso. Então, vamos lá. Quem quer apresentar agora também essa proposta da cena, para a gente ver como é que vai ser? Não tem certo e errado. A minha ideia é que vocês entrem em cena para poder aparecer qualquer tipo de fragilidade nova, para que eu possa ajudar vocês nesses nossos encontros ao vivo. Quem quer ir? Bora, Sabrina? Então pode ser tu. Então lembra só de desmutar o microfone, de ficar lá fora do estúdio. O tempo é seu, o teste é seu, seu microfone ainda está mutado, desmuta de novo, fazendo favor. Show. Então, bora lá. Sabrina, o tempo é seu, o teste é seu. Vai tranquila, não tenha pressa de entrar, se conecta com a sua proposta. Quando você quiser, ação. Oi, sogrinho, boa tarde, tudo bem? Mais ou menos. Então, muito bom estar aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Vim te ver. Quero saber como você tá. Então, tô bem, mas não tão bem assim. O que acontece? Eu tenho uns problemas aí, sabe? E eu tô precisando da ajuda do senhor. Entendo, mas sogro é pra isso, né? O que acontece? Meus problemas? Então, eu acho que eu gastei demais esse ano e eu tô com meu nome sendo sujo e eu preciso comprar algumas coisas para nossa casa. E entendi. Mas eu acredito que o Senhor tem um coração bom, que o Senhor vai pensar direitinho, que o Senhor vai me ajudar. Sim, eu entendo. Mas às vezes acontece. O que eu posso fazer? Eu sou um pouco descontrolada, eu sei, mas sou uma mulher, né? Mulher tem que ser descontrolada mesmo. Entendo. Mas eu acredito que o Senhor pode pensar. Beleza, cortou. Tá massa já. O que acontece, tá, Sabrina? Para te ajudar na sua proposta aí, e no final a gente vai bater um papo. Olha só por que eu falo que o entendimento é uma das coisas importantes, tá? Tem uma coisa interessante. Você, diferente do Dias, trabalhou até bem o silêncio, propondo aí, mas dentro da base do ator experiente, que eu sempre pontuo, né, dos 5 passos, o silêncio é um dos últimos, que é um dos mais difíceis da gente implementar. O primeiro, que é o que a gente tem que trabalhar sempre, que é o primeiro, que é o entendimento da cena. Se fosse num teste valendo,
Assim que você entrou em cena, eu ia falar, corta. Que isso, Sabrina? Por quê? Qual foi a informação que eu disse? Você não tem uma relação boa com teu sogro. Então, é para personagem difícil ir lá pedir dinheiro para o sogro. Só que quando você entra em cena falando, oi, sogrinho, e aí? Eu falei, ué, mas que relação é essa que ela tem com o sogro? E o Tô que eu sendo quero falsa. que você... Tudo bem, mas se você está sendo falso, você não vai conquistar seu objetivo. O que eu tenho que ver no seu teste é a personagem não ter uma relação boa com o sogro. O que é desconfortável para a personagem, que eu tenho que entender isso rápido, com entendimento de cena, de sentar aqui e falar, olha só, foi muito difícil estar aqui. Eu vim aqui porque eu preciso muito da sua ajuda. Eu sei que a gente não se vê há 2 anos, eu sei que a nossa relação não é das melhores. Eu preciso mostrar para o diretor do filme que quer ver esse desconforto da atriz, no momento presente da cena. Então, quando a Luísa, lá nos Outros, na série da Globo, me propôs um exercício como esse, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, eu tenho que entender ali o que me é oferecido, pegar essas poucas informações e me apegar nela. Então, assim, você não está sendo falsa, porque a gente não conhece a personagem, o diretor que sabe o que ele quer ver. Então, quando você entra em cena com, oi, sogrinho, se eu não tenho uma relação boa com você nem entra. Então, tipo assim, lembra que eu falei, vocês estão indo na empresa. Então, como é que é essa relação de estar indo buscar dinheiro emprestado com um cara que você não encontra, que você não tem uma relação boa, talvez não goste de você, não quer te ver nunca, você chega ali para ele, tem um peso diferente do que essa relação. Por mais que você está sendo falsa, quando você faz isso, oi, sogrinho, para quem está te analisando, vai falar, ué, mas parece que ela está indo encontrar com um sogro que, tipo assim, é o amor da vida dela, que eles são super amigos, que ela passa lá todo final de semana e fala, ei, sogrinho, deixa eu te falar uma coisa, hoje eu preciso disso. E tudo certo. O importante é você entender isso aqui, porque esse exercício já é um exercício difícil. Como eu tenho apenas 3 encontros com vocês, eu estou tentando mostrar para vocês o máximo de coisas que eu posso corrigir no nosso evento gratuito. Então, semana passada vocês apresentaram uma cena, corrigiram um pouquinho. Hoje vocês estão tendo dinâmica de teste de cinema, de teste de TV, isso acontece. Então, você tem que entender no seu teste as informações que eu tenho que pegar, me organizar rápido e, dar uma energia ali visceral na hora do valendo. Por quê? Se fosse num teste, Sabrina, ninguém ia falar isso para você. Eles simplesmente virariam para você e falar assim, Sabrina, obrigado, foi ótimo, tá? Próxima. Aí você nunca mais ia ser chamada, ou você ia tomar um não e não ia saber por quê. Então, eu estou tentando te mostrar que, nesses ambientes de teste, que às vezes você vai até levar sua cena como proposta, mas depois que você fizer uma proposta de cena ali, o diretor, o assistente que está no set vai virar para você e falar assim, Sabrina, legal, mas a personagem, vamos tentar fazer isso, isso, isso. Eu tenho que ter minha escuta ativa, escutar o que é me dado ali na hora, processar isso, organizar, para mostrar que eu sou uma atriz dirigível, que eu recebo uma informação, reajo a ela, entrego com potência, e o que eu mais tenho que entender é, pisei no set, eu tenho que estar atento a esse entendimento do que é me oferecido e entrar em cena. Então, a primeira coisa foi isso. Quando você começou a sua cena solar, amiga, eu falei, opa, isso aí eu não posso deixar passar. Só que aí eu falei, deixa eu rolar a cena um pouco para ver. E você foi nessa energia amigável com o teu sogro o tempo inteiro. Como se ele fosse maneiro, fosse teu amigo, e você tivesse um problema na sua casa. Além do problema na sua casa, existe um desconforto enorme para a personagem ali de estar num ambiente da qual ela não é querida, da qual ela não vive aquela parada, entendeu? E eu só parei para te pontuar isso, para ficar registrado. Então, assim, eu estou tentando, diferente da semana passada, que eu só pontuei no final, pontuar um pouquinho para cada um na cena do que apareceu, para ficar isso mais fresco para vocês e a gente poder dar mais dicas para todo mundo. Mas cuidado com isso, porque estava interessante. Se a gente tivesse uma outra proposta, o que você estava fazendo estava interessante, você trabalhou o silêncio muito legal, existem coisas aí interessantes. A gente só precisa apertar os parafusos para a cena ganhar mais potência, tá? Então, primeira coisa é isso, prestar atenção nessa coisa do entendimento. Mas foi massa. Show de bola. Então, beleza. Temos aí agora Eduardo, Marcos e Michele. Quem quer apresentar agora? Bora, Michele. Ih, Marcos, vai você o próximo, então. Vamos deixar o Eduardo para o final, que a Michele levantou a mão primeiro. Então vai, Michele, depois vai o Marcos. Então
Então, concentra, Michele, lembra de desmutar o seu microfone, fazendo favor. E nesse momento aí, fique tranquila que a cena é sua, o tempo é seu, tá? Desmuta o microfone, ainda tá mudo, para você não entrar e ter que recomeçar. Aí, agora foi. Então, Michele, concentra, a cena é sua, o teste é seu. Quando você quiser, ação. Oi, seu Cícero. Eu sei. Eu sei que você não queria me ver aqui hoje. Ou nunca. Mas eu tinha que vir aqui. Porque a sua neta, ela tá precisando muito de sua ajuda. Não. O Marcos não viria. Desde a nossa briga, o Marcos esqueceu que tem um pai. Mas pela nossa filha eu faço qualquer coisa. Eu enfrento qualquer tipo de orgulho porque a vida dela é muito importante para mim. Eu sei que o senhor não quis saber da gente depois que não aprovou o nosso relacionamento. Que não me achou digna de estar com seu filho. O Marcos, ele tá trabalhando muito. Ele é outra pessoa. Mas a gente não tem dinheiro suficiente para poder ajudar no tratamento da Mariana. Ela é uma menina tão linda. Por favor, seu Cícero. Por favor. Ajuda a mim. Ajuda a sua neta. Ajuda seu filho que o senhor abandonou. Cortou. Ó, vamos falar de coisas massas que apareceram, tá? Por quê, Michele? Muita coisa que eu falei com você semana passada, que era aquela coisa do texto, que você já estava acostumada, que era o texto decorado, que você já sabia que isso e aquilo, não veio para essa cena. Foi muito mais interessante essa cena. Por que eu estou pontuando isso para você? O que me interessa em vocês, atores, vendo, é o que eu estou tentando trazer aqui, como se vocês estivessem no set. Eu, diretor, preciso ver uma energia, uma força, uma potência dessa atriz, dessa personagem, que eu falo, cara, ela é a atriz do meu filme, ela é a personagem do meu filme. Então, quando você me traz aí um lugar muito mais preenchido, porque você está ali inquieta, está uma situação ruim, de você perguntar para o seu sogro, com silêncio, com tempo, é muito mais verdadeiro do que a proposta que você começou semana passada, que você já começou, escuta, e olha, e aí vinha cara, vinha umas coisas, porque era a Michele, a atriz, que sabia exatamente o que queria, que tinha decorado, sem se relacionar com verdade com a cena. Nesse exercício, não. Por mais que você pensou como você ia fazer, isso e aquilo, chega uma hora dentro da cena que é a atriz jogando com o entendimento da cena. Peraí, eu tenho que me silenciar, deixa eu me organizar, deixa eu falar, e isso vai trazendo para quem está vendo um estado realmente verdadeiro. Então, eu estou pontuando isso para você porque eu quero que você tente, nos seus processos de estudo, fugir 100% do que você fez semana passada. E, claro, a gente está fazendo aqui um exercício completamente aleatório, solto para vocês, para mostrar que é muito mais verdadeiro o que vocês estão fazendo hoje num teste, num texto que você sequer estudar. Então, eu não posso, quando eu tenho um texto que eu tenho a oportunidade de estudar, me preocupar em decorar. Eu preciso ter um processo que me leve a chegar nessa cena de uma forma orgânica e verdadeira, para dentro da cena eu estar ali mais verdadeira em cena.
Tá? Então, assim, eu quero validar isso para você. E aí, cuidado com uma coisa, que a gente falou isso na aula passada. Aí apareceu uma voz de choro, uma emoção de você, Cícero. Deixa eu te contar um negócio aqui, seu Cícero. Eu não estou sentindo nada, não. Eu quero enganar o Duque. Na verdade, eu estava sentindo porque eu estava nervosa. Estava nervosa. Aí, olha só, olha que legal. Se está nervosa, deixa o nervosismo aparecer e levar para a cena para a gente sentir essa personagem. O que eu não posso é ver uma voz de choro e aí depois ela começar a se repetir e eu estou vendo que ela está vazia. Por isso que eu falei semana passada, pode aparecer a voz de choro? Pode. Pode aparecer a emoção de choro? Pode. Se ela for de uma forma verdadeira. Então, assim, se ela aparecer verdadeira e eu manter na cena verdadeiramente, porque ela é uma consequência do meu estado presente, ela vai ser bem-vinda. Mas se ela apareceu, eu não estou 100% preenchido, e eu insisto trazer essa informação para a cena, quem está analisando vai achar falso. Por quê? Vai chegar uma atriz que vai estar 100% preenchida, vai aparecer a emoção verdadeira e vai chorar, eu vou acreditar nessa atriz que está ali preenchida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisinhas que pode ser que se não está ali 100% preenchida, por mais que a gente ache que está rolando, vai para um lugar muito frágil de quem está vendo. Por que eu estou apontando isso? Porque você corrigiu muita coisa da semana passada que foi massa, e se você não faça, ô seu Cícero, se você só está aqui igual você estava, ô seu Cícero, ajuda a tua neta, cara. Sabe? Ajuda o teu filho que você largou. É muito mais potente do que eu. Ô seu Cícero, deixa eu te falar uma coisa. E aí eu, atriz, em cena, eu tenho que ter esse discernimento de isso está caminhando para algo que não é legal, porque eu estou sentindo que eu não estou nessa emoção de choro, porque a emoção é uma consequência verdadeira do seu estado presente, que é o que a gente corrigiu semana passada. Eu não entro em cena pensando em chorar, não que você tenha feito isso, mas eu preciso ter um discernimento de, eu prefiro fazer com a minha verdade, falar assim, Cícero, presta dinheiro para tua neta, para o teu filho que você largou, porque se a gente não tem mais, é mais potente e verdadeiro, eu não me fragilizo, tá? Só para você ter isso como norte, mas foi muito melhor. Muito melhor. Eu percebi isso quando eu estava fazendo, que eu estava entrando numa zona que estava me fragilizando. Eu sabia que eu estava nela. Só que, como eu estava nervosa, e tem uma coisa aqui, né? Como essa tela está gigante, eu estava me vendo. E o Marcos citou uma coisa que eu tenho também, é de a gente gravar um vídeo e perceber que o vídeo está do lado. E aquilo me incomoda muito. Eu não gosto de me ver assim. Ó, e aí, para você, tá? E para todo mundo, por que esse exercício que a gente brincou semana passada é bom? E aí, até para aquilo que você falou no início da cena. A gente só vai saber se é erro se você me mostra, se você esqueceu, se você me mostra. Tô me sentindo nervosa. O áudio mutou. Olha, Tá mutado de novo, mutou de novo. Tá dando pau aqui. Então, o que eu tô querendo falar para você, que é o que você falou lá no início. Eu tô nervosa. Entrei aqui falando, ô seu Cícero, tô nervosa. Me presta dinheiro, seu Cícero. Entendi, usar a favor. Silêncio. Por quê? Eu, atriz, tô nervosa. Põe até a respiração, porque vai parecer que é a personagem nervosa na frente do sogro, que ela não gosta, o diretor sabe. Ele vai falar assim, nossa, olha a proposta incrível que ela tá trazendo, ó. Só que a Michelle tá tipo assim, calma, Michelle. Tá, o Duque falou que você não pode correr. O Duque falou que no teste você tem que estar calmo. Então, ó. Calma, Michelle. E o diretor vai estar falando, meu Deus, que atriz incrível. Olha a proposta que ela está trazendo. Ela está fazendo respiração ao vivo na cena, que atriz incrível. Esse é o ponto que eu quero que vocês descubram dentro da cena. Tô nervosa? E você falou uma coisa importante. Eu percebi que eu estava entrando numa área que me fragilizava. Percebeu? Para. Pum. Corrige e vai para outro lugar. Aí eu fiquei em silêncio por um tempão. Eu fiquei, e agora, Michelle? Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Você ficou em silêncio um tempão pra você. Pra gente, você vai ver. Pra gente tava tudo igual. É isso. É a prática da gente não perceber isso. Mas tudo certo, tá? No finalzinho a gente fala mais, porque eu quero fazer aqui com todo mundo. Marcos, falta você e o Eduardo, vamos fazer você agora que você tinha pedido.
depois a gente fecha com o Eduardo, tá? Então, mesma coisa, fica lá fora, concentra aí na sua proposta. Lembrando que o teste é seu, o tempo é seu, quando você quiser, ação. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem com o senhor? Bom, doutor Paulo, está sendo muito difícil estar aqui, né? O senhor sabe que nós temos uma desavença aí e para mim não está sendo fácil estar aqui com o senhor. Sim, doutor Paulo. Bom, eu estou com um problema aí. Eu creio que o senhor possa me ajudar. Independente da nossa desavença aí no passado, doutor Paulo, eu estou tendo aí a humildade de estar aqui, né? Pedindo aí uma ajuda para o senhor. Eu sei, doutor Paulo. Claro, com certeza. Bom, doutor Paulo, o senhor sabe que eu estou com um projeto aí das revistas e eu preciso aí de um dinheiro, né, para poder dar andamento, né? E tá difícil. Eu não estou conseguindo, não consegui um empréstimo e eu queria tentar negociar um empréstimo com o senhor. Sim, a Ana não sabe que eu estou aqui, né? Eu não comentei com ela que eu vim aqui falar com o senhor. Eu sei, doutor Paulo. Eu vou cumprir com a minha palavra, né? Independente do que aconteceu no passado, eu acho que nós podemos tentar aí um acordo, claro, com certeza. Beleza, cortou. Olha só que engraçado, tá? Com o Marcos também, que é um pouco do que eu falei com Michele, com Carla. Como que a cena vai para um outro lugar, tá? Marcos, eu falei com você semana passada, e você que não viu a aula, assista a aula da semana passada, porque vai ser importante para você entender um pouco o contexto e saber exatamente o que a gente está falando, porque essa fragilidade você que está vendo pode ter. Você foi agora, Marcos, muito mais verdadeiro e humanizou a sua cena do que aquela cena semana passada que parecia que estava até meio robô falando, entendeu? Então, assim, muitas vezes o texto que vocês decoram, que vocês se preparam, vocês entregam com mais fragilidades do que algo que vocês pegam agora e fazem. Por quê? Porque tinha o Marcos. Claro, se a gente for analisar friamente pensando no teste, você falou, claro, doutor Paulo, 200 vezes. Então, tipo assim, iríamos corrigir isso. Faltou você se aprofundar na história e não ficar nas mesmas explicações verborrágicas repetidas que apareceram. Tudo certo. Só que eu não vou me apegar a todos esses processos agora, que a gente está numa caminhada iniciante. Mas só da diferença da semana passada para essa, eu já vejo a sua evolução que me interessa muito mais. Então, eu estou tentando pontuar coisas individuais para vocês, para você entender o seguinte, Marcos, o processo que você me entregou a semana passada, que eu não sei o que você fez para chegar naquela cena, é um processo que você tem que descartar. Eu tenho que pegar a cena que eu sei e falar igual eu falei, doutor Paulo, pô, olha só, eu sei que a gente está aqui, não sei o quê, e humanizar o que eu estou falando. E, teoricamente, você teria feito semana passada, se eu tivesse dado texto assim, oi, doutor Paulo, tudo bom? Eu estou aqui, é difícil para mim? Sabe? Estou exagerando um pouco, só para relembrar. Mas existia um Marcos travado nas cenas da semana passada, que era uma cena que você que trouxe. E agora não. Por quê? Porque tinha apenas um ator em cena com um entendimento que ele tinha que ir lá para a empresa do sogro, que ele não tem uma relação com o sogro boa, mas que ele tinha que perder dinheiro. Aí você foi criar um motivo que você precisava, mas verdadeiro, em silêncio, conversando com o seu Paulo aqui, eu preciso de um dinheiro. Não, sim, não. Aí você até deu uma gaguejada, não falei para a Ana, trouxe isso. Sabe, verdadeiro, orgânico aqui. E isso é importante, está acontecendo na cena. Eu brinco que a minha mãe, para me chamar Gustavo, ela chama o vizinho, ela fala, Marcelo, Danilo, Tiago, Gustavo.
Então, às vezes, você está conversando no dia a dia, a gente gagueja, a gente fala umas coisas. E se isso vai para a cena naturalmente, e eu corrijo a cena e sigo, funciona, porque tem um ator vivo, verdadeiro ali. Diferente da semana passada, que se vocês errassem uma vírgula, vocês iam, ai, Duque, errei. E isso pode virar proposta. Vamos imaginar que meu texto é, não, doutor Paulo, eu não falei com a Ana, ela não sabe. Eu peguei esse texto, mas eu entendi que isso funciona, eu posso chegar e falar, não, doutor Paulo, a Ana ela não sabe, não. Entende? Eu posso brincar com isso e oferecer isso, porque dá verdade, dá naturalidade, desde que eu tenha uma capacidade de estar em cena sem estar preocupado com o meu processo decorado. Então, assim, foi muito mais interessante. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, foi muito legal. Claro, a gente está aqui numa segunda aula, não tem como a gente acertar e pontuar e evoluir em tudo. Mas eu estou tentando, nesses encontros nossos, mostrar para vocês coisas que gritavam de fragilidade, que vocês estão corrigindo assim. Porque tinha o Marcos verdadeiro jogando, tinha a Carla verdadeira jogando, tinha a Sabrina verdadeira jogando, o Dias, que por mais que ele correu com o texto, estava ali descobrindo a cena verdadeira jogando, a Michelle que entrou ali verdadeira jogando. Então tem coisas individuais de vocês muito mais verdadeira nessa cena que vocês sequer estudaram do que na cena que vocês me apresentaram. Então, assim, esse é o mais importante processo que eu falo com os meus alunos. Não é tempo de cena, ensaio de cena, que dá verdade para vocês. É o processo verdadeiro que eu preciso ter como ator ou atriz que me impulsione para a cena verdadeiramente. E que às vezes a gente não tem, porque o nosso único impulso é decorar texto e ficar aí querendo correr com a cena. Então, assim, foi muito legal, tá? Vamos fazer o Eduardo rapidinho para a gente fechar todo mundo e a gente bate um papo, porque eu quero ouvi-los também como que foi. Então, Eduardo, bora lá. Você, para a gente fechar aqui nossas apresentações. Vou te pedir a mesma coisa que eu falei para desmontar o microfone, ficar lá fora. O tempo é seu, o teste é seu, vai tranquilo. Quando você quiser, ação. Surpreso em me ver aqui? Acredite, é o último lugar que eu queria estar. Mas a sua filha me convenceu em vir falar com o senhor. Eu não vou nem perguntar se está tudo bem, porque eu sei que o senhor não se importa. E eu também não quero gastar muito o seu tempo. Então eu vou ser bem direto e objetivo. Eu preciso de dinheiro. O senhor sabe que recentemente eu fiz alguns investimentos e não deram muito certo. O senhor é a última pessoa que eu gostaria de vir pedir isso. Mas eu não tenho mais ninguém. Eu sei também que o senhor gostaria que eu trabalhasse nessa empresa. Mas o senhor bem sabe que eu quero construir algo para mim. Então, se o senhor puder deixar as nossas desavenças de lado e pensar um pouco mais na sua filha e nos seus netos, eu agradeceria muito. Cortou. Vou parar aí porque tá muito legal. Muito legal. É muito louco, tá, Eduardo? E aí é pra gente, tá, galera? É muito louco porque você sequer estudou essa cena. E uma das coisas que eu falo para os meus alunos, quem está assistindo, completa o que você está fazendo. Então, quando você falou assim, eu sei que o senhor queria que eu trabalhasse aqui, já criei uma história de que ele te ofereceu um emprego, você casou com a filha, e ele falou, então você é meu sogro, você vai trabalhar aqui, você não quis, vocês brigaram. E, cara, super preenchido. Por isso que eu estou falando, é muito mais potente quando eu, ator, entre aspas, estou vulnerável. É óbvio, galera,
que não é só isso. A gente tem todo um processo de estudo que vocês têm que dominar: entendimento, personagem, escutativa, objetivo de cena, silêncio. Mas você estava preenchido aí, muito mais do que o exercício da semana passada que vocês trouxeram, que você foi para um lugar de contar uma história que tinha acontecido com você, e eu não acreditei em nada. E agora não, o Eduardo chegou, sentou, olhou para o sogro e falou: olha, aqui é o último lugar que eu queria estar. Com peso. Acabou, eu comecei a acreditar em tudo que você falou. E aí eu tenho uma coisa que eu vou olhando para os quadrinhos. Aí a Carla riu e se afastou, a Michelle encostou aqui, todo mundo atento. E tinha um ator que sequer preparou essa cena, apenas escutou, buscou o entendimento e entrou em cena, que é o que eu falo para os meus alunos. A primeira coisa que todo ator tem que ser capaz de ler o texto uma vez, entender e entrar em cena, porque isso vai acontecer com vocês no mercado de trabalho. Por que lá no meu grupo fechado, os atores que estudam comigo, hoje os atores iniciantes, tem a Dandara, que está fazendo a novela das 6, tem a Isabela, que está fazendo a série da Record, tem outros atores que estão fazendo cinema, porque eles praticam exatamente isso que vocês estão fazendo toda semana. Aí o Eduardo pegou esse texto, a gente trabalhou o entendimento. Aí depois vai trabalhar o personagem, vai trabalhar o objetivo. Quando você junta tudo e vai para a cena de primeira, vem muito mais preenchido. Por quê? Você estava aqui, super preenchido, foi ótimo, mas no mesmo energia. E se esse sogro vira para você e fala assim: não vou te ajudar, você fala: pera, mas eu tenho que... Calma. Você muda o colorido, vai para outro lugar, você dá muito mais potência para a sua cena. Se o seu objetivo, né? Eu treino cena, não estou chegando no meu objetivo, eu vou ter que inverter algo para buscar meu objetivo. Enfim, outros processos. Mas é muito mais interessante o que você me mostrou agora, apenas pelo seu entendimento, do que você fez semana passada. Assim, se eu chamasse qualquer pessoa para ver essa cena agora, ninguém fala assim: conta para eles quanto tempo você estudou essa cena. Você fala: nem estudei. Ninguém ia acreditar. Porque tinha um ator que eu estou forçando a entrar em cena pelo entendimento. Então, assim, muito massa. Muito, 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 muito massa. Galera, eu quero ouvir de vocês, vou até começar com o Eduardo, que já está aqui, depois a gente fala um pouquinho. Eu quero ouvir de vocês. Assim, eu quero que vocês fiquem... Se a gente tivesse que encerrar esse segundo encontro nosso hoje, o que eu quero que vocês guardem para você: não preocupe com decorar texto. O texto vai aparecer. O texto é uma consequência verdadeira do seu processo como ator. Se você trabalhar, que é o que eu falo, né? Eu sempre vou falar isso, vocês vão me ver falando isso até morrer. Os 5 passos que eu trabalho no Verdade em Cena, que é a base do ator experiente. Se você dominar entendimento de cena, que foi o que vocês fizeram, escuta ativa, personagem, objetivo de cena e silêncio, se vocês dominarem esses 5 passos, vocês vão entrar em cena com muito mais potência. Então, assim, a gente brincou um pouquinho aqui com o entendimento e já foi muito mais potente. Como é que foi para você, Eduardo? Me fala um pouco como é que foi esse lugar de escutar, entrar em cena e entregar o que você entregou. Cara, foi muito mais divertido do que estudar o texto da semana passada. Eu entrei aqui num entendimento rápido, enquanto o pessoal apresentou, eu, na verdade, fui pensando em algumas possibilidades, mas eu tentei não me prender nas falas, né? Eu estava já começando a formular falas na minha cabeça e eu pensei assim: não, mas se eu quiser falar exatamente isso, eu vou me embananar tudo, eu vou deixar fluir, né? Até tem algumas coisas que eu queria ter dito e acabei não falando, então aconteceu mesmo, mas foi bem divertido e também realmente eu senti a diferença do que estudar um texto, né? Isso que você falou é uma parada muito legal, que eu acho que quem me segue aqui no gratuito, mas tem muita gente que está chegando, você que está vendo gravado, que eu já contei essa história. Quando eu fui fazer uma série em 2010, chamada Fora de Controle, que foi com a Gulani Filmes, com a direção do Daniel Rezende, era um projeto que eu queria muito trabalhar. O Daniel Rezende tinha se dedicado ao Oscar por Cidade de Deus como montador, e era a primeira direção dele. Eu fui fazer o teste exatamente nesse lugar que a gente erra de decorar texto. E o Milen Cortais, que era o protagonista da série, a gente tinha feito uma novela, ele falou, eu estava ensaiando, lendo, olhando para a parede, aquilo que a gente faz, decorar, falar e errar, né, que a gente sempre erra. Aí ele chegou e falou: Du, o que você está fazendo? Eu falei: não, estou ensaiando, eu vou entrar na cena para fazer. Ele falou: cara, mas você não sabe o texto? Esquece e a parede não vai te responder. Entra lá e faz, com a sua verdade. Então, por exemplo, você falou uma coisa agora, tinha coisas que eu queria falar que eu nem falei. Quando acaba o teste,
o diretor não vai saber se você falou palavra por palavra certa, a não ser que você viaje e fale, eu vou ali na padaria comprar um suco. Ele vai falar, que você está doido? Não tem isso. Mas você, quando termina a sua cena, o que gera para mim, diretor, ele me deu uma energia e tinha ali vivo o personagem que me interessa muito mais. Então, às vezes, o cara vai para a cena e vai falar palavra por palavra, mas a cena dele vai ser uma bosta, que vai parecer um robozinho. Aí vai chegar o Eduardo, que sequer se relacionou, pegou só a verdade, vai sentar aqui e falar, olha, o último lugar que eu queria estar na minha vida é aqui na frente do senhor. Tá? Pum. Pô, me trouxe uma energia que eu falo, caralho, esse cara realmente, o sogro dele se detestam. Só que você não criou o passado, o presente, o futuro, que a gente tem que criar. Tudo isso dá um peso a mais. Mas eu, ator, se eu não tiver um entendimento, que é o que eu brinquei com a Sabrina, se ela entra num teste, ela e 10 atrizes, falando, oi, sogrinho, não tem problema. Mas vai ter uma atriz que vai entrar e falar, olha só, eu não queria estar aqui na sua frente, eu não queria estar aqui, só que meu filho está morrendo de fome. Pum. Aí o diretor fala, opa, ela está mais na energia que eu preciso. Acabou, a Sabrina pode ser uma puta atriz, mas pelo entendimento errado, ela perde a oportunidade do teste. E atores que estão aqui ao vivo ou gravado, se você está vendo minha aula, se você não for capaz de ler o texto uma vez e entrar em cena de primeira, você vai sempre entregar um resultado frágil. Porque, às vezes, em teste, você não vai ter oportunidade de estudar texto. Você vai receber uma informação na hora, tem que processar isso na hora e entregar de primeira. E é isso que eu pratico sempre com meus alunos. Então, assim, Eduardo, te ouvindo, mais para validar o que a gente falou semana passada e falou nessa, me interessa muito mais o que você fez hoje. E eu acho que você tem que buscar esse processo. E você falou uma coisa mais legal também, que eu bato muito na tecla com os meus alunos. Galera, eu sou ator, cara. Estar em cena é a minha vida. Tem que ser maneiro para mim. Eu não posso entrar numa parada com medo de errar, inseguro, me fragilizando. Porra, isso é a minha vida. Imagina o Ronaldinho Gaúcho entrando para jogar bola com medo de pegar na bola. O Ronaldo com medo de jogar bola. Não, cara, isso é a vida dos caras, é a minha vida, isso tem que ser prazeroso para mim. E quando a gente está no início de carreira, a gente sofre, a gente se compara, a gente tem medo. Então, quando você me diz que você se divertiu mais num processo que você sequer estudou, opa, eu tenho que ter um alerta. Como que eu me diverti mais agora e quando eu estava estudando o texto que eu tive tempo, eu me senti pior? É um processo, não dá para a gente não ter processo. E aí eu bato muito na técnica, que tem gente hoje, né? Cada hora aparece uma aula para mim. Você tem que dominar essa técnica, você tem que dominar aquilo, você tem que dar uma cambalhota, 3 bananeiras e tomar água com gás. Sempre tem umas técnicas. Eu sempre pergunto, qual foi a última vez que esse cara pisou num set? Porque o dia que eu entrei num set, na primeira novela, que o cara chegou para mim e falou assim, toma essa cena aqui com 4 páginas, entra lá agora e faz de primeira, porque a gente não tem tempo, nenhuma dessas técnicas me ajudou. Existe um lugar que as pessoas falam, acadêmicos, que não é a realidade de um set. O mercado de trabalho vai exigir muito mais coisas de vocês, que vocês aqui nesse exercício, só de vocês terem brincado nesse lugar, já vai dar para vocês uma percepção. Vocês têm que estar no set, receber uma informação de primeiro e entrar em cena. Foi muito legal, galera, o exercício. Claro que, assim, tem muita coisa que eu queria individualmente pegar e se aprofundar, mas nós vamos ficar aqui o resto da vida. Mas dentro do pouco tempo que a gente teve e da mudança que vocês fizeram da semana passada para essa, eu quero pontuar. Percebam a diferença de uma cena que vocês estudaram para uma cena que vocês apenas escutaram o que eu falei. Porque semana que vem vai ser mais difícil. Semana que vem eu vou ler um texto, vocês vão fazer exatamente isso, só que agora com texto, igual acontece em cinema. Eu tenho um texto para seguir, não vou poder inventar uma história. Então, por mais que é difícil, também é fácil, porque em vez de vocês inventarem, tem um texto para guiar. Vocês vão ter esse impulso de entrar primeiro. Mas isso a gente faz semana que vem, porque a gente segue aqui para fechar o nosso desafio. Mas